Uma criança de 1 ano e 8 meses que residia em Novo Oriente de Minas morreu depois de ter sido picada por um escorpião. A criança foi trazida aqui para Teófilo Otoni, onde na UPA ela recebeu o soro anti-escorpionismo. Depois a criança foi transferida para o Hospital Santa Rosália. Mas infelizmente Alisson Henrique Castro dos Santos, de apenas 1 ano e 8 meses, morreu. A enfermeira-chefe aqui da UPA, a Ana Paula Rocha, deu detalhes de como a criança chegou e qual foi o atendimento que ela recebeu de imediato. A criança ela veio trazida pelo SAMU, né? Ela é de Novo Oriente de Minas, se eu não me engano. O SAMU trouxe, entrou em contato para a gente já deixar as ampolas de soros preparadas, porque elas são feitas aqui. Foi administrado 6 ampolas de soro e o SAMU pegou a criança e levou ela para o Santa Rosália, que é a unidade, né, de maior referência para crianças em estado grave, seja ela em qualquer patologia. Então, era uma criança potencialmente grave, né, uma criança menor de 2 anos de idade, então igual o potencial de gravidade dela era muito alto. Chegou bem prostrada, era uma criança que vários vômitos, vários episódios de vômito ela também apresentou. Ela estava muito grave mesmo quando ela chegou. O especialista nesse tipo de atendimento, o Dr. Ricardo Albim, falou sobre esse caso e trouxe várias dicas a respeito de como as pessoas devem agir nesse tipo de acidentes com escorpião ou outros animais peçonhentos. A nossa região aqui é uma região endêmica com acidentes escorpiônicos em função do crescimento populacional, em função do garimpo, do desmatamento. Então o escorpião tende a buscar alimento na zona urbana, ele se alimenta predominantemente de barata, então acúmulo de lixo, mal estrutura da cidade, desmatamento, garimpo, extrativismo faz ele buscar isso no meio urbano e a gente tem acidentes repletos aqui o dia inteiro. A gente, inclusive, é uma referência para pessoas que fazem medicina, área de saúde em outras grandes regiões no Sudeste, outros locais não têm acesso a tantos acidentes escorpiônicos que a gente tem. Na UPA, a gente teve quase 500 casos em 10 meses. Se você fizer, é impressionante. Se você fizer uma divisão, é mais ou menos 50 casos por mês. O acidente escorpiônico na criança, particularmente, principalmente na mão, é considerado um acidente grave. A criança pode evoluir com sinais de choque, sinais de edema agudo de pulmão. A picada de escorpião, você já tem que suspeitar e já fazer o soro automaticamente, tá? A gente tem algumas suspeitas clínicas que a gente não precisa esperar estar completo para poder fazer o soro. Graças a Deus, a UPA é referência de toda a região. A gente é de uma referência de região de mais de 200 mil habitantes. Nossa área de abrangência na região de saúde é quase 1 milhão. E o soro pela GRS é disponibilizado aqui. Então, aqui que é referência, independente de plano, condição, a UPA é referência, a GRS disponibiliza soro para cá. Aqui na UPA tem todo o suporte, tem um leito de emergência reservado para criança grave, a gente tem as ampolas de soro anti-escorpiônicos, a gente tem as ampolas aracnídeos, que tem o mesmo cofator que pode ser usado junto com o escorpião. Então a gente consegue fazer o bloqueio, a gente consegue monitorizar a criança grave e ainda consegue levar para um centro de referência. Porém, sempre o primeiro atendimento tem que ser na UPA, nossa referência de animal escorpiônico da região. Assim que foi identificado o sinal da criança de picada, ela tem que ser traga ao pronto atendimento. Ela pode evoluir numa observação de 6 horas, como ela pode evoluir em casos mais graves de necessitar de 3 ampolas. Em caso moderado, casos mais graves, 6 ampolas, tá? Ou apenas manter de observação entre 6 a 12 horas aqui no plantão. A grande vantagem que você tem que tentar identificar, às vezes, é não ficar procurando machucadinho, que às vezes a criança tem um acidente e não vê o machucado. Então a gente tem alguns sinais e sintomas suspeitos. Criança chorar de repente, aparecer com uma mancha vermelha, a criança de repente começar a ficar sonolenta, começar a cair, ficar com priapismo, que é uma ereção peniana, aí chega no plantão, às vezes a glicemia está alta, então a gente já junta vários fatores suspeitos para poder fechar o diagnóstico. O soro tem que ser feito rapidamente, sem diluir,
descobriu, identificou, fez a intervenção com soro. Quanto antes fizer, melhor. Mais rápido a criança sobrevive e quase sempre a criança tem um risco enorme de ter um potencial desfecho ruim se não fizer o soro. A principal causa de óbito é o choque cardiogênico e edema agudo de pulmão. Então são patologias que às vezes a criança grave evolui para uma intubação orotraqueal, precisa de ventilação mecânica. Não é um manejo para ser feito por qualquer profissional de saúde, precisa de ser um manejo de alguém especializado em emergência, porque a criança tende a fazer um quadro mais grave que o adulto. Tem uma criança chorando subitamente, você tem sua casa com histórico de ter barato, terreno abandonado ao lado, qualquer situação que propicie um ambiente agradável para o escorpião, você tem que trazer no pronto atendimento para ser descartado. Mesmo que não ache nada, criança com choro súbito, mancha vermelha, tem que ser trago. A gente pode identificar, às vezes não é escorpião, é uma cobra, às vezes não é uma cobra, pode ser acidentes com abelha. Então a gente tem um espectro grande de animal peçonhento. E o interessante do escorpião é que ele tem, pelo veneno dele, ele tem uma variação de leque de sintomas. Então a gente não pode ficar sempre pensando no mesmo sintoma. A criança pode vir em diversos sintomas. O que você tem que tentar identificar são com sinais de presunção do choque, e a gente vai fazer as ampolas mesmo sem ter certeza. Quando a gente tem uma forte suspeita, a gente já está autorizado a fazer.